Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando a nossa segunda aula de língua portuguesa. E nessa segunda aula nós iremos trabalhar a habilidade de inferir sentido de palavras e expressões. Então acompanha toda a aula para compreender melhor a nossa interpretação a respeito desse tema. E vamos começar relembrando sobre o nosso projeto de fluência. Hoje é o segundo dia e no segundo dia é dia de leitura em voz alta. Convida alguém da sua família para ouvir o seu treino, nosso texto, Valsa das Pulgas, que é o texto do projeto de fluência dessa semana. E vamos falar sobre o nosso momento de leitura. Vamos fazer a leitura de um texto para apreciar o quanto é encantador poder ler e participar da história enquanto a gente faz essa leitura. O Sapo e a Borboleta. Esse texto é de Dorival Pedro dos Santos. O Sapo e a Borboleta. Sabia que sou mais bonita? A borboleta disse ao sapo. Pobre batráquio asqueroso, o que você é se causa nojo? E o sapo, com toda a calma do mundo, assim respondeu à borboleta. Bonita é a minha natureza anfíbia, o que também me protege mais. Rios e solo me dão guarida, brejos e até mesmo matagais. O que você faz para se defender? Livre viajo sobre todos os animais, e num segundo o sapo projetou a tamanha língua no espaço, acabando assim com todo o embaraço. Esse foi o nosso texto do momento da leitura de hoje. Vamos fazer agora a leitura de um texto do gênero. Nós fizemos a leitura na primeira aula do conto popular O Padre, o Estudante e o Caboclo. Aqui nessa segunda aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre aquele personagem que ele é bem astuto, bem esperto, que é o Pedro Malas Artes. E nós vamos falar de uma aventura de Pedro Malas Artes no céu. Acompanha comigo a história para conhecer sobre esse conto popular. Pedro Malas Artes no céu. Cansado de vagar pelo mundo, Malas Artes resolveu dar um passeio ao céu, onde chegou com 3 dias de viagem. Bateu no portão do paraíso e esperou. Pouco depois, ouviu a voz de São Pedro. Quem é? Sou eu. Eu quem? Pedro Malas Artes. Que vem você fazer aqui no céu? Vim dar um passeiozinho. Quero ver essas belezas aí de dentro. Tenha piedade, São Pedro, só quero dar uma espiadinha. Nada, não é possível. Ora, abra, São Pedro, por favor. É só um instante. Deixe-me ao menos botar a cabeça aí dentro. E tanto pediu e rogou que São Pedro, já abalado ou caceteado, entreabriu a porta para que espiasse. Malas Artes deitou-se mais que depressa de barriga para baixo, com os pés voltados para a porta, e foi se deslizando para dentro do céu. São Pedro protestou, mas Malas Artes retrucou-lhe que o santo se havia comprometido a deixá-lo meter a cabeça no céu, e era o que estava fazendo. O chaveiro celeste não teve remédio senão conformar-se, porque palavra de santo é como a de rei, não volto atrás. E o caso é que quando a cabeça de Malas Artes entrou no céu, já estava o corpo dele inteirinho lá dentro. Esse conto popular, né, está disponível no taradaab.wordpress.com. É um documento, né, que foi escolhido para esta aula. É um conto popular de um personagem que nós já trabalhamos em outras histórias aqui. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Nós temos aí a história de Pedro Malas Artes, que foi ao céu.
Quem são os personagens desse conto que foi lido? Temos aí Pedro, Malas Artes e São Pedro. São Pedro também ficou conhecido aqui nessa história e a gente também conhece de nosso conhecimento do dia a dia que São Pedro é o porteiro do céu, chaveiro do céu. É ele quem controla quem entra e quem sai do céu. E Malas Artes foi até o céu, só que tinha um probleminha, Malas Artes estava vivo. Foi por isso que São Pedro não queria deixá-lo entrar. Não era possível que alguém fosse para o céu estando vivo. E o que era que o Malas Artes queria quando ele foi até o céu? Ele queria entrar para quê? Para ver as belezas que haviam lá dentro. Ele conseguiu entrar no céu? Conseguiu. Como foi que ele conseguiu? Ele pediu muito, ele implorou muito, até que São Pedro ficou tão caceteado, ou seja, tão comovido, que acabou permitindo que ele botasse a cabecinha para dentro só para olhar, só para espiar. Mas o que foi que Malas Artes fez nesse momento? Ele deitou-se no chão com a barriga virada para baixo e foi deslizando. São Pedro não queria deixar, mas como Malas Artes disse que o santo, né, havia deixado que ele botasse a cabeça para dentro do céu, e era isso que ele estava fazendo. Então ele foi deslizando e quando a cabeça dele finalmente conseguiu passar pela porta, né, pelo portão do céu, o corpo, o resto do corpo dele já estava inteirinho lá dentro. Então, foi assim, usando das suas expertices, das suas espertezas, que Malas Artes conseguiu entrar no céu. E por que que o porteiro do céu não impediu Malas Artes de entrar? Ele não impediu Malas Artes de entrar porque ele havia prometido. E lá, como foi dito no texto, promessa de santo é como promessa de rei. Não se pode voltar atrás. E por não poder voltar atrás, São Pedro não impediu que ele entrasse, deixou que ele fizesse aquilo que ele havia concordado, que era olhar as belezas de lá de dentro, colocando a cabeça para dentro do céu. Então, enquanto o corpo inteiro não estava completo, ele não conseguiu concluir aquilo que havia sido acordado entre ele e São Pedro. E qual é a principal característica desse personagem de Pedro Malas Artes? Pedro Malas Artes, ele é conhecido pela sua esperteza em conseguir realizar seus atos, né, tudo aquilo que se propõe devido às suas malandragens, ou seja, ele utiliza de suas espertezas para poder conseguir realizar aquilo que ele deseja. Então, tendo posse desses conhecimentos, então a gente vai falar sobre o sentido de palavras e expressões dentro do texto. Então vamos lá, na primeira questão, vamos fazer a releitura desse trecho que está apresentado aqui. Cansado de vagar pelo mundo, Malas Artes resolveu dar um passeio no céu, onde chegou com 3 dias de viagem. Bateu no portão do paraíso e esperou. A palavra destacada se refere a quê? Qual é a palavra que nós temos destacada aí nesse trecho? A palavra paraíso. A palavra paraíso se refere ao mundo, ao passeio, ao portão ou ao céu? Bom, vamos fazer aqui uma análise da frase. Bateu no portão do paraíso e esperou. Onde era que Malas Artes estava? Ele tinha ido dar um passeio no céu. Então, quando ele chegou, ele bateu no portão do paraíso. Qual era esse paraíso? O céu. A palavra paraíso vai se referir ao céu. Pedro Malas Artes
né, bateu no portão do paraíso, no portão do céu e esperou, certo? Então, esse é o significado da palavra destacada. Nós vamos agora para a segunda questão. No trecho, e tanto pediu e rogou que São Pedro, já abalado ou caceteado, entreabriu a porta para que espiasse. A palavra destacada indica que São Pedro fez o quê? Entreabriu, ele abriu a porta completamente, deixou ela completamente aberta para que para que Pedro Malas Artes entrasse no céu. B, ele fechou a porta que estava aberta. A porta já estava aberta e São Pedro fechou, impedindo a entrada de Pedro Malas Artes. Ou C, ele não abriu a porta de maneira alguma, deixou a porta fechada, ou dele abriu um pouco a porta, uma parte da porta, para permitir que Pedro pudesse, né, Pedro Malas Artes pudesse olhar o que estava lá dentro. O que vocês acham que significa entreabrir? Entreabrir vai fazer referência a abrir uma parte da porta, uma pequena brecha, um pequeno espaço, para que o outro personagem, no caso Pedro Malas Artes, ele pudesse olhar o que estava dentro do céu. Então, quando fala, né, a palavra destacada, entreabriu, ela vai ter o significado de abriu um pouco a porta. E essa alternativa está na letra D. Na letra D, entreabriu significa que São Pedro abriu apenas um pouco a porta. Terceira questão. Nós vamos reler aqui o trecho que está sendo apresentado. O chaveiro celeste não teve remédio, senão conformar-se, porque palavra de santo é como a de rei, não volta atrás. Temos aí uma palavra destacada, qual é? Remédio. O que vocês entendem pela palavra remédio? Remédio, geralmente, a gente consegue ouvir para aquela substância que a gente toma quando está doente. Mas aqui nesse trecho, a palavra remédio, ela não vai apresentar este significado. E se ela não vai apresentar esse significado, vamos ver aqui o significado com o qual, né, a intenção com o qual essa palavra foi usada nesse trecho. A palavra destacada foi usada com qual dos significados abaixo? A palavra destacada é remédio. Remédio foi usado com a intenção com o significado de uma substância usada para combater uma dor ou doença, letra A. A proteção ou ajuda contra algo, letra B. O que serve para diminuir o sofrimento, letra C, ou uma medida para corrigir alguma falha, letra D. O que vocês acham? Quando disse que o chaveiro celeste não teve remédio, se não conformasse, porque a palavra de santo é como a de rei, não volta atrás. Significa o quê? Que ele não teve como solucionar o problema, ele não teve como remediar aquilo que ele havia prometido. Então, ele não teve nenhuma possibilidade de utilizar qualquer medida que fosse para resolver, para corrigir a falha que ele cometeu. E qual foi a falha que ele cometeu? Prometer que Pedro Malas Artes poderia dar uma espiada no céu, poderia olhar aquilo que se passava no céu. Então, a palavra remédio, neste contexto, foi usada com a intenção com o significado de uma medida para corrigir
alguma falha. E essa resposta eu vou encontrar na letra D. Remédio foi utilizado com o significado de medida para corrigir alguma falha. Vamos agora para a quarta questão. Releia o trecho do conto popular Pedro Malas Artes no Céu. E o caso é que, quando a cabeça de Malas Artes entrou no céu, já estava o corpo dele inteirinho. O trecho representado acima indica que Malas Artes conseguiu permissão para conhecer o céu. Ele conseguiu a permissão para entrar, para conhecer o céu completamente? Não, ele não conseguiu. Qual foi a permissão que lhe foi concedida? Ele recebeu a permissão apenas de colocar a cabeça para dentro do céu, olhando por uma brecha que São Pedro havia aberto. Então, não podemos afirmar que ele conseguiu essa permissão para conhecer o céu. Malas Artes colocou apenas a cabeça para ver as belezas celestes? Foi isso que aconteceu? Não. Ele acabou entrando completamente, com o corpo inteiro no céu. Ele conheceu, pôde ver sim as belezas celestes, mas ele não utilizou apenas a parte do corpo que ele pediu permissão para entrar, que foi a cabeça. Ele acabou entrando com o corpo inteiro. Então, ele não colocou apenas a cabeça para ver as belezas, ele colocou o corpo inteiro. Então, Malas Artes não colocou apenas a cabeça para conhecer o céu. Letra C. Enganou o porteiro e entrou por completo no céu? E aí, o que vocês acham dessa alternativa? Sim, Malas Artes, ele acabou enganando o porteiro do céu, São Pedro, e conseguiu entrar por completo lá dentro. Como foi? Ele foi deslizando devagarzinho até conseguir entrar com o corpo inteiro no céu. Ele enganou o porteiro, mas vamos ver aqui a letra D, a alternativa. Ele não convenceu o porteiro a deixá-lo ver o paraíso. Ele convenceu o porteiro a deixar ver o paraíso? Não. Aliás, sim, ele convenceu, perdão, crianças, sim, ele convenceu o porteiro a deixá-lo ver o paraíso, mas ele não convenceu o porteiro de que ele poderia entrar por completo lá dentro, tá bom? Então, a resposta que nós podemos concluir dessa questão é a letra C. Quando a gente faz a leitura desse trecho, de que quando Malas Artes, conseguiu colocar a cabeça dentro do céu, o seu corpo inteiro já estava lá dentro, nós percebemos que Malas Artes enganou o porteiro e acabou entrando por completo no céu. Na quinta questão, nós temos aqui a seguinte informação. Releia o trecho e analise a palavra destacada. Malas Artes deitou-se mais que depressa, de barriga para baixo, com os pés voltados para a porta, e foi se deslizando para dentro do céu. Abaixo encontram-se as possíveis definições da palavra. Qual é a palavra que está destacada? Deslizando. Nós vamos identificar aquela definição ou aquele significado que indica, que melhor se adequa ao contexto da frase, que indica o significado que melhor se adequa ao contexto da frase. Então, vamos ver aqui as possíveis definições da palavra deslizando. Mover-se de forma lenta e contínua. B. Manter-se distante ou desviar de algo. C. Indicação de falhas ou erros cometidos. Ou D.
deixar de responder algo de forma clara, certo? Na letra A, temos mover-se de forma lenta e contínua. Quando fala-se que Pedro Malazarte foi deslizando, a gente pode concluir que ele foi movendo-se de forma lenta e contínua até entrar no céu? Sim, podemos dizer isso, que ele foi deslizando de forma lenta e contínua até entrar no céu. Então, a resposta é a letra A. Mas vamos analisar aqui a letrinha B. Manter-se distante ou desviar de algo. Quando eu utilizo a palavra deslizando para esse significado, é quando eu estou, por exemplo, tratando de algum assunto e eu tento me desviar dele, eu tento não falar sobre ele, então eu me mantenho distante daquele assunto, eu não trato daquele assunto, eu estou sempre deslizando, ou seja, me desfazendo daquele assunto naquele momento, porque eu não quero, eu quero me manter distante, eu não quero contato com aquilo. Na letra C, a indicação de falhas ou erros cometidos. Nós dizemos que uma pessoa está deslizando quando ela comete erros em relação a alguma coisa. Por exemplo, vou utilizar aqui numa frase, vou utilizar um nome qualquer. Malazartes desliza demais quando causa problemas, ou seja, ele indica que Malazartes está naquele momento cometendo erros. Deslizar é cometer falhas, nesse sentido aqui de significado da letra C. Vamos agora ver o significado da palavra deslizando na letra D. Deslizar é deixar de responder de forma clara alguma coisa. Quando alguém pergunta, faz uma pergunta objetiva e na expressão, né, de variedade linguística, como a gente estudou lá na aula da segunda-feira, quando eu vou enrolando para dar uma resposta conclusiva, significa que eu estou deslizando na minha resposta. Eu não respondi de maneira clara, estou enrolando, estou deslizando, eu não estou esclarecendo aquele questionamento que me foi feito, certo? Então, nesse sentido do texto, né, Malazartes deitou-se mais que depressa de barriga para baixo, com os pés voltados para a porta e foi deslizando para dentro do céu. A palavra deslizando vai identificar, né, vai ter o significado de mover-se de forma lenta e contínua. Elas nos remete à percepção de que o seu significado é o movimento lento e contínuo de Malazartes em direção ao céu, para entrar no céu. Vamos relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos nessas duas aulas de hoje? Nas duas aulas de hoje, nós trabalhamos sobre conto popular. No primeiro momento, nós falamos sobre o texto, né, o conto, o padre, o estudante e o caboclo. E nós trabalhamos nesse conto sobre os elementos da narrativa, revisamos os elementos da narrativa. Nessa segunda aula, nós vimos o conto de Malazartes, quando ele foi entrar no céu. Malazartes tem vários contos, o de hoje foi Malazartes e o Passeio no Céu. E nós trabalhamos nesta aula sobre a inferência de palavras, ou seja, o significado de palavras dentro do contexto. Uma palavra, dependendo do contexto em que ela está sendo utilizada, pode estar apresentando diversos significados. Eu espero que você tenha gostado das nossas duas histórias de hoje, que tenha aprendido um pouco mais sobre os temas trabalhados e aguardamos você aqui na nossa próxima aula. Um grande beijo e até breve.